embora existam alguns assuntos em que dá para antever, prever qual vai ser a decisão, ou pelo menos qual vai ser a linha de raciocínio que o André Mendonça vai buscar traçar para embasar seus votos, existem muitos outros assuntos em que ele não se alinha automaticamente com quem você esperaria que ele se alinhasse. Então, ele tem algum grau ali de autonomia, digamos assim, para se conduzir. E isso inclui assuntos que envolvem corrupção. Por quê? Porque, para quem não sabe, o André Mendonça é um jurista de carreira da AGU, da Advocacia Geral da União, que depois também serviu na CGU, e cujo objeto de estudo na vida acadêmica sempre foi corrupção e foram os acordos de leniência. Então, é um assunto pelo qual ele particularmente se interessa, sobre o qual ele tem uma visão. Então, não é assim uma coisa que ele vai um pouco ali na onda, né, das decisões, porque nenhum ministro do Supremo entende 100% a fundo todos os assuntos que julga, porque tudo cai no Supremo hoje em dia. Então, não dá para imaginar que todos eles dominem todos os assuntos que chegam aos seus gabinetes ou ao plenário. Mas cada um tem ali sua área de expertise e nas outras áreas tem as suas assessorias, né, que cada ministro tem ali um número X de, não sei de cabeça que número mas tem um número de juízes assistentes que auxiliam ali para formular seus votos, para pesquisar, para conduzir esses processos. E tem também o fato de que eles trocam entre si com muita frequência, às vezes até compondo votos, né? Então, olha, esse assunto aqui, o fulano que está conduzindo está mais inteirado, vou ali ouvir, nem que não seja definitivo para formular o seu próprio voto, mas faz uma troca. No quesito corrupção, crimes financeiros, acordos de leniência, coisas desse tipo, o André Mendonça tem a sua própria expertise, seu próprio estudo e tal. Isso quer dizer que ele está impermeável a outros interesses, a mudar de ideia? Não, nenhum juiz está. Ainda mais os do Supremo, que estão sempre muito suscetíveis a diferentes pressões, né? Mas isso coloca ele numa posição, no mínimo, que as pessoas vão prestar atenção, de será que vai haver uma coerência aqui com os outros votos que ele já deu em assuntos correlatos ou parecidos, similares, né? Então, isso é um dos pontos. O outro ponto que eu acho interessante observar é que, embora sim ele tenha se contraposto ao Toffoli ao reverter o que talvez tenha sido uma das medidas mais polêmicas do Toffoli na relatoria, que é essa do sigilo extraordinário, acrescido ainda de um empecilho para a Polícia Federal. Isso, essas duas, né? Então, o André Mendonça reverte essas duas, mas a da Polícia Federal com um asterisco. Então, assim, a Polícia Federal segue tendo que sujeitar, como, inclusive, manda o regramento, não é uma invenção do André Mendonça, já não era do Toffoli, que o Toffoli extrapolou isso, foi a outros níveis. Então, o André Mendonça traz de volta para dentro do regulamento ali, né, jogou com o regulamento embaixo do braço, que a Polícia Federal quer investigar autoridades do ministro do Supremo? Pode, porém, tem que submeter o pedido ao próprio Supremo. É assim que manda a lei, né? A gente pode debater se isso é suficiente, se está certo, se é assim, mas é assim, né? Então, ele traz de volta para a regra do jogo, né? Porque todos os bastidores da semana passada, né, Magno, davam conta de que ele estava solidário, em parte, a Toffoli e a Alexandre de Moraes em particular, no que dizia respeito ao grau de investigação já avançado sobre os ministros, sem que o Supremo tivesse dado autorização para isso. Provavelmente porque aí o corporativismo fala mais alto. Bom, podia ter sido eu também não quero que me investiguem, por qualquer que seja a razão, sem que o Supremo autorize, né? Então, eu acho que ele deu esses passinhos atrás, mas de um jeito, politicamente, comedidamente, não foi liberou geral, podem devassar a vida dos nossos colegas aqui, que está valendo, né? Então, foi, eu acho que um movimento até aqui me parece inteligente do ministro,
que acalma a opinião pública, que recoloca a Polícia Federal com algum grau de, não sei se prestígio, acho que é uma palavra muito forte, mas de respeito à sua atuação, né? E talvez esfrie um pouco a coisa até que apareça um novo fato, enfim. Ou até que o Xandão faça o que fez ontem, Exatamente. Porque é isso, né? O noticiário não para, né? Né, Lu? Pois é, eu tô curiosa também, Flávia, até porque na ocasião em que eles divulgaram aquela nota, né, todos os ministros, apesar de concordar ali que o Dias Toffoli deixasse, né, a relatoria do caso, eles reforçaram na nota que não havia motivo para suspeição, né? Então foi uma nota em apoio, mas agora com esse comportamento antagônico, né? Então nós apoiamos tudo que está sendo feito por ele, mas na hora que eu chego para a relatoria do caso eu mudo tudo completamente, né? O nome disso é política, né? Tá tudo bem, mas não no meu CPF. É isso. eu acho se quiser fazer em seu nome, boa sorte, amigo, mas eu não, né? Eu acho que o Toffoli está fazendo certo pro Toffoli. Se fosse para mim, eu não teria feito isso não, então eu quero mudar isso aqui. Eu acho que a gente precisa levar em consideração que o André Mendonça é um ministro relativamente novo ali no Supremo Tribunal Federal e que, comparado com outros que já estão ali há mais tempo e que já estiveram à frente de questões bastante polêmicas, mesmo o Flávio Dino, que chegou recentemente, está capitaneando a questão das emendas, né? Já tem um tema que ele se colocou super visível. E agora dos penduricalhos, que a gente vai conversar daqui a pouco também, né? Ele já está entrando em duas frentes importantes aí. E já carregava toda essa questão da política, né? Por ser ex-governador do Maranhão, ser ex-ministro da Justiça. O André Mendonça não teve ainda um momento de grande exposição como ministro do Supremo, e acho que indo até um pouco em direção do que você estava falando, Flávia, a gente ainda está muito nas presunções a respeito de para onde ele pode ir, de quais seriam as posições do André Mendonça, porque a gente sabe bem que ele é o ministro terrivelmente evangélico indicado pelo Bolsonaro. Ele não participou da votação do golpe, ele não está ali a tempo suficiente para ter participado de votações de questões sobre outros políticos, de Lava Jato, coisa assim. Então, ele ainda está mostrando o seu cartão de visitas. Então, é importante a gente observar qual seria, não só na política interna do Supremo Tribunal Federal, porque a gente vê ali alguns campos de alinhamento, mas qual seria o alinhamento dele em certos temas mesmo. Qual é a abordagem básica do André Mendonça sobre delações, sobre os direitos trabalhistas, sobre, os grandes temas que votação de julgamento de político, grandes temas que costumam aparecer no Supremo, o Mendonça ainda não enfrentou, ou pelo menos não enfrentou como os outros enfrentaram. Então, acho que esse tema também vai dar uma oportunidade de a gente sentir melhor como é o André Mendonça. Né? Ele tem dois, né? Porque ele tem Master e tem INSS. Então, que são dois dos grandes escândalos e assuntos, inclusive, que devem pautar as eleições. Então, ele tá num momento de extremo protagonismo. Deixa só acrescentar que o nome do podcast do meu querido Felipe Regondo é Sem Precedentes, para quem quiser procurar. Então, que é um podcast sobre justiça, sobre judiciário, é bem legal. Recomendo também. E Flá, sobre essa questão do corporativismo, e o Magno lembrou agora a respeito do processo do golpe, do qual o André Mendonça não participou do julgamento, apesar dessa postura corporativista que ele adotou durante, na ocasião dessa divulgação da nota em relação ao Toffoli, né, de dizer que não havia nenhum problema em relação à suspeição, mas que estavam todos de acordo que ele deixasse o caso, não foi a mesma postura que ele
ele adotou durante o processo do golpe, quando ele deu várias entrevistas dizendo que o Supremo Tribunal Federal estava avançando nas suas atribuições, né? Então, eu também estou curiosa para ver como é que ele vai equilibrar isso, porque ele nem sempre é tão corporativista assim. Muitas vezes ele pode ser capaz também de comprar brigas dentro do Supremo. Então, a ver como é que vai ser isso. Porque é isso, divulgou a nota, mas assim que chegou lá, mudou de posição. Então, também estou curiosa pelas cenas dos próximos capítulos aí. É que o corporativismo, ele tem algumas características que diferem um pouco, ou pelo menos distanciam um pouco, quando o assunto é ideológico, eu acho, né? Então, é mais fácil haver alguma coesão na Suprema Corte quando os interesses de todos em comum são alvo, né? Ou de ataques ou de benefícios, né? Então, vamos nos unir aqui em prol de tal benefício ou de nos defender de tal coisa. Na questão da tentativa de golpe, mesmo dos ataques sofridos pelo Supremo, pelo campo bolsonarista da política, o André Mendonça não via aquilo como um ataque. Eu interpreto pelas ações, pelas falas dele, que ele entendia que o campo político da direita, do qual ele é oriundo indiretamente, embora ele não seja militante de partido algum, não seja afiliado a nenhum partido, ele foi AGU do Bolsonaro, a indicação veio a partir do Bolsonaro, foi patrocinada por grupos políticos da direita, porque o próprio Bolsonaro deu uma distanciada ali, depois que indicou, deixou a campanha a cargo da bancada evangélica e não encampou. E aí, quando finalmente ele conseguiu a aprovação no Senado, ele celebrou com a Michelle, muito mais do que com o próprio Jair, né? Então, ele tem ali as suas filiações ideológicas, elas vêm de um campo da direita e de uma visão de mundo que não entendia o que estava sendo dito sobre o STF como um ataque, assim, como uma crítica legítima e tudo mais. Então, aí o corporativismo não se aplica, porque ele não estava se sentindo parte, né, daquele grupo em que os benefícios ou as vantagens estavam sob risco, né? Agora, tem uma outra coisa que está... Agora, na investigação, sabe lá, né? Então, exato. O ataque, ele sabe que ele não vai ser atacado. É isso. A investigação, a gente não sabe para onde vai. Para que lado vai. Vamos nos resguardar aqui antecipadamente. Exatamente. E outras investigações podem acontecer. E aí abre-se precedente de investigar sem comunicar à corte, né? Melhor não. Se não for nessa, pode ser em outra, né? Sim. Mas tem um outro elemento que vai ser interessante observar, que é o fato de que um dos potenciais envolvidos no escândalo Master e do INSS é o Davi Alcolumbre, por causa da Amprev, da Amapá Previdência lá. E segundo consta, né, dos nossos colegas que cobrem STF, dos bastidores, o André Mendonça tem uma mágoa profunda do Alcolumbre, porque o Alcolumbre segurou a votação da sua indicação no Senado por mais de 3 meses. Porque é o que o Alcolumbre faz, é o que, inclusive, ele está fazendo com o Messias. Porque, como ele tem o poder de pautar, ele tem o poder de negociar em torno de quando ele vai pautar isso, de como... Ele não tem só o poder de pautar, né? Ele tem um grande poder de influência, então ele consegue virar voto e tal, e não faz isso gratuitamente por causa de um sorriso lindo, bota ali na mesa de negociação política e tudo mais. Então, mas o André Mendonça se ressente. Então, assim, a ver se isso vai ou não entrar ali no seu juízo, não é mesmo? Espera-se que não, mas são seres humanos, não é mesmo? E a vingança é um sentimento gostosinho de cultivar. Não pode, mas é.
Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.